Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um Giro de Notícias do nosso Vascão, começando a semana com sorriso no rosto, com vitória gigante fora de casa contra o Internacional no retorno das partidas ao Beira-Rio. Então a gente vai falar muito sobre a vitória de ontem, vamos falar bastante sobre como essa rodada terminou muito benéfica para o Vasco da Gama aí, né, com resultados excepcionais aí que ajudaram o Vasco não só a fugir da zona do rebaixamento, mas já encostar também ali na zona de classificação para Sul-Americana. Vamos falar bastante já sobre o próximo desafio do Vasco, quarta-feira em casa contra o Corinthians aí, que vem aí numa situação complicadíssima sem o seu principal jogador aí para essa próxima partida. E também vamos falar sobre uma semana decisiva de mercado da bola, saídas de atletas que serão confirmadas nos próximos dias, chegadas de jogadores que com certeza serão anunciadas também já nessa semana, né? Lembrando que a janela de transferência aí se abre no dia 10 e hoje já é dia 8, então faltam aí apenas 2 dias para o Vascaíno ver essa reformulação, essa oxigenação no elenco que teremos aí já sob o comando do Pedrinho. E também vamos falar sobre Rafael Paiva, né, que tá aí ganhando o coração dos torcedores do Vasco e a grande parte da torcida quer a efetivação do treinador. Então tem muito assunto, tem muita notícia pra gente abordar, pra gente trazer pra vocês aqui no vídeo de hoje, mas antes da gente dar início, algumas coisinhas importantes. Primeiro, você que está assistindo o vídeo e não é inscrito no canal, parceiro, você tá dando mole, tá vacilando, se inscreve no canal, que aqui é o maior canal de notícias do Vasco da Gama no YouTube. Você tá no lugar certo, lá embaixo do vídeo tem um botão vermelho. Você tá assistindo o vídeo com o seu celular assim, deitado, vira ele em pé, lá embaixo vai ter um botão vermelho bem grande, escrito inscreva-se. Clicou, já vai fazer parte da nossa família. Segunda coisa, pedir para você não esquecer de sentar o dedo no like para comemorar essa vitória, para ajudar o canal, é de graça, não custa nada, o like é totalmente gratuito lá embaixo, o botão que é um dedinho com o dedo para cima. E obviamente, queria lembrar a rapaziada que tá, precisando de um cascalho, precisando de uma graninha extra, nossa parceira do canal, a Mais Ágil, ajuda você a sacar o seu fundo de garantia, seu FGTS, de forma antecipada. Então entre em contato com eles ou no número que está aqui na tela agora, ou no primeiro comentário, no primeiro link na descrição do vídeo, que em menos de 24 horas essa grana já vai estar na sua conta bancária. Fechado? Combinado? Então bora começar o vídeo falando da vitória de ontem, né, cara? Vitória maiúscula, primeiros pontos do Vasco conquistados fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, né? Até então, até ontem, o Vasco tinha somado 0 pontos em 6 jogos, eram 6 jogos e 6 derrotas. E ontem, cara, um jogo improvável que o Vasco conseguisse vencer, um jogo muito difícil contra uma equipe muito forte, que é a equipe do Internacional, com grandes jogadores. A gente não pode desmerecer o Inter, vai brigar por Libertadores no final do Campeonato Brasileiro, uma equipe que no primeiro tempo resistiu à força ofensiva do Internacional, segurou as pontas, e aí no segundo tempo o Vasco ganhou espaço, ganhou produtividade, o time conseguiu explorar os erros do Internacional, conseguiu explorar os erros deixados ali no sistema defensivo da equipe do Inter e conseguimos sair com uma grande vitória, né? Um golaço do Adson, que jogador, como é que esse Adson era reserva do Vasco com o Ramon Dias? Eu não consigo entender, parceiro, desculpa, mas tinha algo errado, tinha alguma coisa de vestiário que não estava certo com o Ramon Dias, que agora a coisa se acertou. O Adson faz aquele golaço, depois o Vasco acha mais um gol ali num cruzamento, né, de escanteio, o Verratti desvia a bola, o goleiro faz uma grande defesa e o nosso cria da base, o Lincoln, aí estreando no profissional, faz um golaço ali de cabeça, 2-0 pro Vasco. Depois o Vasco dá uma bobeada, o Léo ali tava muito bem no jogo, cara, tava rasgando elogios ao Léo e errou, falhou, mas importante é que veio a vitória. Léo, parabéns, até a hora do gol fez um grande jogo, fez uma grande partida. Rojas jogou demais até ter aquela cabeçada, teve que sair no segundo tempo, mas jogou muita bola. Para mim, os dois grandes destaques do Vasco na partida de ontem foram os dois laterais, PH e Leandrinho, dando aí um enfoque maior ao PH, cara, que tá comendo a bola, tá jogando muito PH, parabéns. E Matheus Cocão jogou mais uma vez muito futebol, marcando, distribuindo o jogo, saindo ali muitas vezes em contra-ataques. Gostei muito aí dos dois aí, para mim, grandes atuações do Matheus Carvalho e também do PH. E o Vasco vence 2-1
uma vitória gigantesca, que além dos 3 pontos, que são super importantes, né, para a tabela, para poder subir ali, né, dentro do Campeonato Brasileiro, eu acho que a gente pode tirar ainda mais dessa vitória de ontem. É moral, é autoestima, é confiança, é um clima que vai ser muito bom para os próximos jogos aí contra Corinthians e Atlético Goianiense. Então, parabéns pro elenco que entrou ontem muito desfalcado, parabéns para os jogadores que muitas vezes ali foram criticados e estão conseguindo se sobressair, e parabéns principalmente para você, Rafael Paiva, treinador aí que assumiu essa panela de pressão e está conseguindo dar ao Vasco uma nova cara, um novo clima, uma atitude diferente, mesmo quando teve que sofrer no primeiro tempo, sofreu e sofreu bem, sofreu ali e não teve tantos riscos assim de levar um gol do Internacional. E no segundo tempo, quando a gente sabia que o Inter ia cansar, ia dar espaço, o Vasco conseguiu criar as oportunidades e sair com essa vitória gigantesca na partida de ontem. E aí, a gente entra agora numa análise de tabela do Campeonato Brasileiro. Eu vou dar uma olhada pro lado aqui, porque a tabela tá aqui no meu computador, né? E com a vitória ontem, cara, o Vasco, ele dá um salto gigante. O Vasco tinha 14 pontos, o Vasco tava pertinho ali da zona do rebaixamento, né? O Corinthians tinha 12, o Grêmio tinha 11, o Atlético Goianiense tinha 11, né? E com a vitória ontem, o que acontece? O Vasco pula de 14 para 17. O Vasco abre do Corinthians 5 pontos, abre do Grêmio 6 pontos, abre do Atlético Goianiense 6 pontos e abre do Fluminense, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro, uma bagatela de 10 pontos. A gente está falando de 3 vitórias e um empate que a gente está abrindo para o Fluminense, que em algum momento provavelmente vai se recuperar. Então é muito importante essa gordura e melhor ainda, cara, como eu falei no começo do vídeo, traz moral, traz confiança, traz uma atitude de diferença. E o Vasco agora já encosta no Atlético Mineiro, que é o 12º colocado, tem aí 18 pontos, vai estar um pontinho do Galo, que já é um clube que está na zona de classificação para a Sul-Americana, encosta no Juventude, que tem 19, encosta no Internacional, que vencemos ontem, que também tem 19, e aí começa já a vislumbrar coisas melhores. Você vai falar, pô, Mário, calma lá, já tá aí querendo se deslumbrar. Não, irmão, eu tô falando isso porque daqui a pouco teremos Coutinho, teremos Souza, teremos contratações chegando que vão melhorar esse elenco. E foi muito importante esse resultado, foi muito importante essa vitória, porque os próximos 2 jogos do Vasco, a gente vai pegar 2 times que estão na zona de rebaixamento, que é o Atlético Goianiense, o Corinthians na próxima rodada, jogo que vai acontecer em São Januário, e depois na sequência um jogo fora de casa, em Goiânia, contra o Atlético Goianiense. São 2 jogos de 6 pontos. O Vasco vencendo o Corinthians, a gente vai abrir 8 pontos do Corinthians. Vencendo o Atlético Goianiense, a gente abre 9 pontos da equipe goiana. Então, cara, é muito importante o foco nesses próximos 2 jogos. Já entrando agora no jogo contra o Corinthians, né, que acontece na próxima quarta-feira, né, em São Januário, que vai estar lotado com toda certeza, a gente tem o retorno de 4 jogadores que estavam suspensos ontem: Lucas Piton, Maicon, Hugo Moura e o David. Não necessariamente todos serão titulares. Acredito que o Piton volte na lateral, apesar de uma bela atuação do Leandrinho ontem. A tendência é que o Piton recupere a posição. A tendência é que o Hugo Moura também volte a ser titular, né? O Sforza jogou ontem regular, acho que o Hugo Moura volta aí naturalmente. E a grande dúvida, Maicon volta no sistema defensivo na vaga do Rojas ou na vaga do Lincoln? Essa dúvida vai ficar na cabeça do treinador. Acho que foi bem ontem no sistema defensivo. E a outra dúvida é do David, mas eu acho que o David recupera a vaga. Ontem o Rossi foi muito mal. Pior em campo disparado do Vasco. Porém, o Eric Marcos entrou muito bem no segundo tempo. Então, tem essa dúvida, mas acho que naturalmente o David recupera a vaga, né? E aí temos a probabilidade alta de Dimitri Payet, ele mesmo, voltar ao time, não talvez como titular, mas voltar a ser relacionado, né? Um jogador que com certeza traz a criatividade, traz aquela responsabilidade do sistema defensivo do Corinthians, sempre ter que estar ligado. E aí abre espaço para o Adson, abre espaço para o David. Então torço para que o Payet possa retornar também nessa quarta-feira diante da torcida vascaína jogando em casa. Do lado do Corinthians, irmão, dá um recadinho para vocês aqui bem baixinho, tá? O melhor jogador do Corinthians nesse Campeonato Brasileiro tá fora do jogo, que é o meia Rodrigo Garro, muito bom jogador, tá salvando o Corinthians aí, o único que tem um mínimo de condições aí é o Rodrigo Garro, e levou ontem o 3º amarelo. Não pega o Vasco, notícia maravilhosa, notícia excelente, né? Mas o Vasco não pode entrar de salto alto,
tem que entrar focado, dedicação, entrega, força de vontade, tem que entrar para passar o trem-bala por cima da equipe corintiana nessa quarta-feira. Tô muito confiante, tô muito realmente focado que o Vasco vai trazer mais 3 pontos jogando em casa e aí vai embalado pro próximo jogo contra o Atlético Goianiense, né? Lembrando a galera aí que tá confiante, que seguiu ontem as nossas dicas lá na Betwinner, eu botei, irmão, 100 reais na vitória do Vasco ontem. E o que aconteceu? Ganhei 500 prata, porque o Vasco pagou aí 5 reais para cada R$1 apostado. E quarta-feira, contra o Corinthians, eu vou fazer mais. Eu vou botar que o Vasco vai ganhar por 2 ou mais gols de diferença. Se você quiser participar aí do sorteio de 5 camisas oficiais do Vasco, mais 10 mil reais no Pix na quarta-feira e ainda fazer uma fezinha na Betwinner, você tem 300 reais de graça no seu cadastro por lá. Corre lá no primeiro comentário fixado, clica no link, se cadastra para garantir a participação aí no sorteio de 10 mil e 5 camisas do Vasco. Serão 5 vencedores. Cada um leva uma camisa do Vasco e 2 mil reais para casa. E quando você se cadastrar na Betwinner, você ainda ganha, ó, 300 reais de graça para você poder fazer as suas primeiras apostas por lá. Então não perca tempo, os ingressos para o jogo do Corinthians, só passando aqui para avisar, todos já estão esgotados. Então quem comprou, comprou. Quem não comprou, vai assistir de casa, beleza? Falar agora sobre assuntos importantes que vão acontecer durante essa semana. Janela de transferências, ela estará aberta quarta-feira, dia 10 de julho. Hoje é dia 8, segunda-feira, dia 10, quarta, abre-se a janela. E aí a tendência é que essa semana a gente tenha muita movimentação de bastidor aí, de saídas e chegadas. Vasco já está aí movimentando alguns jogadores que vão deixar o clube. Caso do Cleiton, atacante que está indo para Portugal, volta a jogar em Portugal no Rio Ave, está sendo emprestado, né, por uma temporada com opção de compra. O Galdames é outro que também deve estar de saída, o Vasco está costurando um acordo ali para que o Galdames se transfira para a Universidade Católica do Chile. Não deve parar por aí, parece que o Vasco também vai tentar desligar Serginho, atacante, tentando emprestar o jogador aí para algum outro clube. O Vasco deve emprestar 1 ou 2 meninos da base que talvez não sejam aproveitados aí ao longo prazo. A situação do Rossi, depois do jogo de ontem aí, pode também entrar nessa dança das cadeiras, né? O Rossi não agradou a ninguém nessas últimas partidas e pode ser mais um na lista de dispensa ou na lista de saídas. E aí a gente entra na lista de chegadas, de contratações. Hoje chega ao Rio de Janeiro, confirmado aí, o atacante Emerson Rodrigues, colombiano, chega hoje de manhã, faz exames médicos aí para poder já ser anunciado, né, para assinar contrato de 1 ano de empréstimo com o Vasco. Outros 2 jogadores que também podem ser aí anunciados nos próximos dias são o atacante Andreas Vombergar, o zagueiro André Ramalho, cada vez mais próximo do Vasco. Tem uma situação envolvendo um camisa 10, não sei quem é, não vou ficar chutando nomes, não vou ficar inventando. Espero que possa ser o Renier, né, que tá aí treinando com o Coutinho. Parece que o nome do Renier foi levado ao Pedrinho, mas a gente não sabe como tá essa negociação. Se for o Renier, vou ficar muito feliz. Jogador jovem, jogador que quer voltar a atuar em alto nível. Ficaria contente se o Vasco conseguisse esse empréstimo do Renier junto ao Real Madrid. E teremos também, se Deus quiser, tô aqui rezando, tô tendo até dificuldade de dormir, irmão. Mas o Vasco deve também aí anunciar essa semana a volta dos 3 crias: Souza, Teixeira e o craque Felipe Coutinho, né? A situação tá aos poucos aí muito perto de ser concretizada, né? Uma negociação que envolve muita coisa, envolve o Aston Villa, envolve Barcelona, que ainda tem, né, uma porcentagem lá de uma futura venda do Coutinho, envolve o clube do Catar também, que o Coutinho estava emprestado, então uma negociação ali que não é simples, não é fácil, o próprio Pedrinho já falou sobre isso, mas o Pedrinho tá dando uma atenção muito grande aí a essa situação do Coutinho, né, tentando acelerar o processo para que ele já possa ir a campo no próximo jogo fora de casa contra o Atlético Goianiense. Galera, o vídeo não acabou. Tenho alguns recados importantes antes da gente botar a coletiva de imprensa, tá? A gente vai botar a entrevista do Rafael Paiva aqui pra vocês, né? Foi concedida ontem após o jogo. Mas, recado importante aí pra galera que quiser, tá vendo essa camisa aqui, ó, no cantinho da tela aqui, oficial, autografada pelos jogadores, ela pode ser sua hoje à noite. Hoje à noite, na nossa live, às 8 horas, a gente vai sortear essa camisa pra todo mundo que doar no nosso Pix do canal qualquer valor acima de R$20. R$20 garante a participação no sorteio dessa camisa. Então faça sua doação aqui no Pix ou no QR Code que tá aqui no cantinho para você, quem sabe, levar essa coisa maravilhosa para casa hoje à noite, beleza? E antes de a gente passar aqui agora a coletiva do Rafael Paiva, pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e agora coletiva do nosso craque Rafael Paiva, que eu acho que vai ser efetivado, hein? Hoje à noite a gente vai falar muito sobre isso também. Mais uma vitória, você veio para cá com um time com muitos desfalques, os outros garotos, teve um Lincoln com a necessidade de fazer um gol. Como é que você sai daqui hoje? Qual é a sua análise desse jogo?
Boa noite. Extremamente feliz e satisfeito, né, pelo que a gente tem construído. Era um jogo que a gente tinha muitos desfalques, mas a gente foi sempre pela linha de oportunidade, né, para outros jogadores que precisavam provar, tanto para a torcida quanto para eles mesmos, que eles tinham total capacidade, né? Então a gente foi muito em cima dessa linha e os meninos da base não eram diferentes, são jogadores com uma boa experiência, né? E totalmente motivados para vir e fazer e dar o melhor deles, né? Então a gente fica feliz que deu tudo certo no final pelos 3 pontos, né? Muito difícil jogar aqui, o Inter é muito forte e o sentimento é de satisfação, de felicidade, por tudo estar caminhando bem, né? A gente está trabalhando bastante para isso e agora é manter a humildade para seguir assim, né? Rafael, boa noite, parabéns pela vitória. Você está procurando dar uma identidade a essa equipe do Vasco. A gente percebe que o 4-2-3-1 é algo que você vem utilizando nas últimas partidas, mesmo sem jogador específico, por exemplo, meia por dentro. Hoje foi o JP mais uma vez, não consegue performar tão bem. Nas extremas, o Rossi, mesmo jogando pelo lado esquerdo, também não consegue performar tão bem. Mas enfim, a ideia é essa, é continuar nesse esquema do 4-2-3-1, esperando esses reforços dessas peças que possam fazer essa equipe performar, mesmo num esquema que talvez os jogadores não encaixem tão bem? Boa noite. Não, eu não vejo 4-2-3-1, né? A gente tenta sempre uma estrutura que a gente consiga jogar e muito em cima do que o adversário também nos traz, né? Eu acho que a gente alternou entre 1-3-2 também, entre 4-3-3. Eu tento passar para os atletas que a gente não fica preso em estrutura de jogo, né? O que a gente cobra deles é função de jogo, né? Fazer função. Alguns jogadores a gente tem testado em outros lugares do campo, né? Para a gente tentar ver o que eles podem nos dar também. Mas é um grupo que eu acredito tem correspondido bem. Alguns jogadores fora de posição, mas que o tempo todo tentam cumprir a função. Acho que isso é o mais importante, né? A função de defender, de saber onde defender, de saber onde balançar, onde está a bola, quando está sem a bola, de saber qual espaço jogar quando a gente está com a bola. Então tem sido em cima disso a nossa construção, né? Função, de saber ter clareza do que a gente vai fazer com a bola, de ter clareza do que a gente vai fazer sem a bola, quando a gente vai marcar mais alto, quando a gente vai marcar baixo, independente da estrutura. Rafael, uma coisa que os jogadores falam muito pra gente, o Verratti falou pra mim no último jogo, o Claudinho falou na jornalista, é que o Vasco pode vencer, pode empatar, pode perder, mas a forma é inegociável. Vocês usam muito essa palavra. Eu queria saber se dentro do vestiário vocês falam disso também, até aproveitando a presença do Marcelo aqui e também do Pedrinho na entrevista coletiva de sexta-feira, eles falaram sobre o seu trabalho, falaram que é nítida a mudança de postura do Vasco com vocês. A gente queria saber também, além dessa questão do inegociável da forma, como é que você se sente, como é que você está se sentindo no comando do Vasco, até pela possibilidade de permanecer até o fim da temporada? Como eu disse anteriormente, eu estou muito tranquilo, assim, muito satisfeito pelo que a gente vem fazendo, vem construindo. Eu consigo ver a minha cara no que a equipe está fazendo, né? Então isso para mim é muito satisfatório. E vindo com as vitórias ou com os pontos na maioria dos jogos, isso é fundamental e crava ainda mais tudo que a gente está falando, né? E realmente, isso é uma coisa que a gente não abre mão, né? De competir, de lutar, de brigar, principalmente quando a gente não estava no melhor momento, a gente tinha que se doar mais pelo jogo, para o jogo, mas a gente não abria mão, porque a gente sabe que isso pra gente pontuar, a gente precisa jogar com a bola, a gente precisava equilibrar mais, a gente precisava tentar construir melhor, a gente precisava tentar terminar as jogadas de uma forma com mais qualidade. Eu acho que é isso que a gente está conseguindo construir, passo a passo, jogo a jogo, realmente o equilíbrio entre defender e atacar, e sem perder a nossa competitividade, a nossa garra, a nossa gana, para a gente conseguir dar a volta por cima. Eu acho que a gente está conseguindo, e agora é a gente tentar manter, refinar cada vez mais o que a gente vem fazendo taticamente, tecnicamente, para a gente continuar tentando prosperar aí na tabela. Rafael, quanto é prazeroso para você terminar um jogo fora de casa, um adversário importante como é o Internacional, com tantos jogadores da base do Vasco competindo, jogando bem, performando? Lincoln, que entrou, fez o gol, Leandrinho, Eric Marcos, Ryan, enfim, você que veio da base, conhece a maioria desses jogadores, o quanto é importante ter o respaldo do treinador e a confiança para que eles possam entrar e performar como eles vêm fazendo? Muito feliz, né? Porque isso valoriza muito o trabalho de quem vem da base, né? Já falei isso algumas outras vezes, a gente tem muita gente boa trabalhando na base, excelentes treinadores, né? É uma transição muito difícil, a transição do sub-20 profissional, né? Ela é uma transição que você tem que dar resultado a curto prazo, porque senão você não tem sequência, né? Então ela é muito difícil, porque nesse processo, às vezes, bons treinadores não conseguem mostrar o potencial que tem.
E quando a gente vem e consegue pontuar e buscar algumas vitórias, fortalece muito nós que viemos da base, né? E hoje a gente tinha 10 jogadores da base, né? Contando o Felipe Gabriel, era nosso terceiro goleiro, não estava na relação. A gente tinha 10 jogadores da base, a gente tinha jogadores de 16 anos que nem completaram 17 ainda. Então isso é muito satisfatório, acho que isso enaltece muito o trabalho que a gente vem fazendo lá com o Vasco, com as categorias de base e perceber que esses jogadores têm total capacidade para dar conta do recado. Acho que isso é o mais importante, né? Não é só trazer por trazer, eu acho que é trazer e mostrar que eles têm capacidade para jogar, resolver os problemas. Se a gente tiver paciência, muito jogador bom vai aparecer aí. Aqui atrás, você falou muito da parte tática, né, na pergunta anterior, mas o que foi feito nos bastidores? Porque algumas semanas atrás, a gente acompanhou um Vasco que veio aqui ao Rio Grande do Sul, tomou 2-0 do Juventude. A gente via no semblante os jogadores, comissão técnica, muito abalados com aquela derrota. E parecia que ali o caminho ia ser longo para o Vasco nesse Campeonato Brasileiro. Como eu falei, alguns dias depois, poucas semanas, o Vasco vem aqui, consegue uma vitória sobre o Internacional. Além dessa parte tática, de ficar com a bola, de jogar mais, o que foi feito com os jogadores, nos bastidores, falado para recuperar essa confiança para que os resultados aparecessem? Eu sempre falei para eles que ninguém mais poderia fazer alguma coisa para mudar o cenário se não fossem os jogadores, né? Atitude, confiança, personalidade para jogar, entender que se a gente conseguisse se equilibrar melhor, a gente ia conseguir pontuar mais nos jogos, né? Da gente não ficar se desfazendo da bola e defendendo o tempo todo para jogar por 1, 2, 3 bolas, né? Então, foi muito em cima disso, é uma construção dia a dia de parte mental, de parte técnica, de parte tática. Acho que são várias coisas aí que interferem muito nesse resultado a curto prazo, né? Mas, de novo, acho que os jogadores lutaram demais, brigaram demais, mudaram demais a postura do que eles vinham fazendo, mérito total para eles, né? É um trabalho de formiguinha aí, envolve muitas pessoas e eu acho que a gente está no caminho. Acho que a gente está lutando muito, brigando muito e agora é tentar dar sequência com essa regularidade, né? E eu acho que o caminho ainda tem um processo longo aí para a gente buscar o lugar que a gente merece na tabela. Rafael, o próximo adversário é o Corinthians, um adversário que o Vasco não vence já há bastante tempo, desde 2010, se eu não me engano. Então, um adversário que a torcida sempre fica pensando assim, mas o Vasco vai jogar em casa. O que o Vasco precisa mudar da atuação de hoje para a próxima? Porque a gente sabe que, apesar do resultado ter sido 2-1, no primeiro tempo eu vi você conversando muito ali com o Esforza, com outros jogadores ali em questão da marcação, o Vasco ficou muito no campo de defesa. Qual a sua análise dessa questão do primeiro tempo e o que precisa mudar para o próximo jogo? Eu acho que o Inter foi muito melhor do que nós, né? No primeiro tempo, eles conseguiram nos machucar muito, a gente tentava jogar, mas eles conseguiram pressionar muito forte, né? A gente teve muita dificuldade de sair da pressão com bola limpa, né? Sem ficar rifando a bola. E o Inter teve muito mérito, acho muito mérito do Inter, uma equipe muito organizada. E a gente até escapou um outro contra-ataque, mas foi um jogo que eu acho que o Inter foi muito melhor no primeiro tempo. E acho que a gente equilibrou muito no segundo tempo, jogamos, né? E é isso, acho que cada jogo tem a sua história, né? Acho que aqui a gente tem que analisar depois, tentar trazer o que a gente pode melhorar quando tiver esse tipo de cenário, né? Tá tendo muito jogo em sequência, a gente não consegue ter muito tempo para treinar, né? Para tentar melhorar o que tem acontecido. Então é muita conversa, muito vídeo, poucos treinos, e a gente tem que seguir assim, sabendo que é dessa forma mesmo, não tem como ser diferente, né? E agora é analisar bem o Corinthians, e em casa a gente sabe da nossa força, da torcida, e tentar continuar jogando bem, continuar equilibrado, continuar defendendo bem, sofrendo como sofremos no primeiro tempo sem tomar o gol. Acho que isso é muito importante, a gente tem falado muito sobre isso, né? Apesar do volume do Inter ter sido alto, a gente conseguiu bloquear muitas finalizações ao gol, né? E em algum momento do jogo consegui jogar. Hoje foi no segundo tempo, mas conseguimos. A hora que a gente consegue jogar, a gente sabe que a gente pode sempre buscar a vitória. No primeiro tempo, como você deixou claro, o Internacional dominou amplamente o Vasco, teve mais finalizações, mais posse de bola. E no intervalo você faz uma substituição, que é a questão do Rojas, né? Pela questão clínica aí da cabeça. E até que ponto a sua convicção de não mudar ninguém no intervalo? Foi mexer apenas com a conversa, foi mudar um pouco a postura agressiva na saída de bola, que até provocou o erro do Robert e Renan. Enfim, o que você pensou nesse intervalo aí em não mudar peças mesmo sendo machucado pelo Internacional, como você citou? É isso, eu acho que é dentro do jogo você consegue mexer a estrutura para você tentar neutralizar o que o adversário está fazendo, né? Eu acho que foi em cima disso, a gente conseguiu mapear o que o Inter estava fazendo, aonde estava nos machucando, né? A gente fez algumas mudanças estratégicas ali e surgiu o efeito, né? A ideia é sempre tentar marcar o adversário no campo dele, mas o Inter conseguia colocar a gente para trás, né? A gente demorou um pouco para interpretar ali dentro do campo, até pela intensidade do Inter, né? Eles foram muito intensos no começo do jogo, principalmente os 20 primeiros minutos, com muita intensidade, empurrado pela torcida.
e a gente soube sofrer sem tomar o gol. Acho que isso era o mais importante. E os ajustes que a gente fez ali no intervalo, acho que nos ajudaram. Acho que ali com 15 minutos a gente trocou 2 jogadores que também entraram muito bem e deram uma outra cara pro jogo. Então foi muito em cima disso. Com os mesmos jogadores a gente consegue mudar a estrutura, né? Alguns encaixes. E as nossas trocas têm surgido efeito também. Os meninos entraram muito bem e a gente conseguiu fazer um bom segundo tempo saindo com a vitória. A última, o quanto que ficar 5 pontos à frente da zona do rebaixamento traz tranquilidade, à medida que Grêmio, Fluminense, Corinthians, adversários perderam, e o Vasco agora abre 5 pontos. Quanto que isso também acalma o ambiente e deixa ele tranquilo para os próximos jogos? Sem dúvida. Trabalhar próximo da zona de rebaixamento é uma pressão gigantesca, assim, para um time do tamanho do Vasco, né? E acho que faz parte do processo, né? Acho que a gente soube trabalhar ali com pressão, né? A gente sabia o que a gente tinha que fazer, a postura que a gente tinha que tomar para tentar pontuar. E eu acho que a gente foi premiado aí com os resultados que a gente teve nos últimos jogos. Agora é manter a humildade para não deixar cair, né? Para não achar que tá tudo certo. Tem muita coisa a evoluir, a melhorar. E a gente precisa pontuar o máximo possível para cada vez ficar mais longe e buscar Sul-Americana, daqui a pouco uma Libertadores. A gente tem que acreditar que dá, mas a gente precisa continuar evoluindo e pontuando.